Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindo ao Vozes e Silêncios. Oi, gente. Esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou o Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Antes de começar o episódio de hoje, eu queria fazer um agradecimento muito especial. Quando eu comecei a construir o episódio passado, o episódio anterior, O Cansaço que Não Dorme, eu senti vontade de ir além da sensação e buscar também explicações do ponto de vista da ciência, especialmente da neuroanatomia do cérebro. Por isso eu procurei um grande amigo, um professor incrível, doutor, pesquisador da área de neurociências e comportamento, o professor e meu amigo Bruno Damião. Infelizmente, por questões de tempo, a contribuição dele não conseguiu entrar diretamente no episódio. Mas, de forma extremamente generosa, ele escreveu uma matéria lindíssima no blog dele, falando exatamente sobre esse cansaço mental que não passa, né? E cita, inclusive, aqui o nosso podcast Vozes e Silêncio. Na matéria do Bruno, ele começa com uma pergunta bem simples, mas muito poderosa. Você já acordou cansado? Ou melhor, mentalmente cansado? Aquele cansaço em que logo nas primeiras horas da manhã os pensamentos não se organizam e o cérebro parece esgotado. E segundo ele, na maioria das vezes, ele realmente está. E o grande responsável por isso tem nome: estresse. O estresse crônico mantém o cérebro em estado constante de alerta, ativando continuamente um eixo chamado hipotálamo-hipófise suprarrenal, o que eleva os níveis do hormônio cortisol. E esse excesso de cortisol, gente, começa a sabotar o sono. Mesmo quando a gente dorme muitas horas, o cérebro não consegue fazer aquilo que deveria fazer à noite: se reorganizar, se limpar e se preparar para um novo dia. Durante o sono profundo e o sono REM, o cérebro realiza uma verdadeira faxina eliminando os resíduos metabólicos, inclusive substâncias associadas a processos inflamatórios e a doenças neurodegenerativas, como a beta-amiloide. Mas sobre autoestresse, essa limpeza não acontece de forma adequada. O sistema nervoso simpático, aquele que faz aquele esquema de resposta de luta e fuga, continua ativo até durante a noite. O resultado? O corpo até parece descansar, mas o cérebro não recarrega. E aí surge a atenção prejudicada, a memória comprometida, o humor instável e aquele cansaço mental logo no começo do dia. O Bruno termina essa reflexão dizendo algo muito importante, gente. O estresse acumulado cria um verdadeiro caos na nossa biologia, especialmente na neurobiologia. Por isso, mais do que buscar um mundo ideal, sem problemas, a gente precisa encontrar válvulas de escape reais, atividades que dão prazer, pessoas e lugares que fazem bem, movimento e pausas possíveis dentro do caos da vida real. Eu recomendo demais que vocês leiam a matéria completa. Eu vou deixar o link do blog do Bruno lá na descrição do episódio. E Bruno, obrigado de novo pela generosidade e por esclarecer um pouco daquilo que eu trago enquanto emoção e você vem trazendo enquanto ciência. Obrigado, né, por traduzir isso pelo ponto de vista da neurociência, por esse cuidado e por caminhar junto aqui com a gente no Vozes e Silêncios. E aí, começando o episódio de hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre limites. Limites emocionais. Nem tudo que está guardado dentro da gente quer ser aberto. E nem tudo que pode ser aberto deve ser.
principalmente sem o devido preparo, sabe? Sem cuidado, sem tempo. A gente vive numa época em que existe uma pressão enorme para resolver tudo, para acessar tudo, para curar tudo, como se todo silêncio fosse negação e como se todo trauma precisasse ser revisitado. Mas nem sempre estamos prontos para isso, não é? E nem sempre é necessário, inclusive. Há algum tempo, em uma conversa com uma amiga muito querida, ela me contou que foi uma determinada profissional que levantou algumas questões do seu passado, mexeu com histórias que estavam ali quietinhas na sua memória. E aí, gente, sinceramente, eu não quero falar que tipo de profissional é esse, com quem ela teve esse contato, para não criar nenhum tipo de polêmica em torno de eficiência e fundamentos científicos de cada técnica, enfim, não quero falar sobre isso. Até porque existem profissionais bons e ruins em todas as áreas. Tem métodos e técnicas que, cientificamente comprovados ou não, até fazem sentido para algumas pessoas e para outras não. E porque também esse não é o ponto aqui da nossa reflexão. E voltando ao ponto, essa coisa de mexer em algo que está lá guardado dentro da gente é muito delicado. Às vezes, jogamos alguns sentimentos e acontecimentos em algum lugar escondido para que não tenhamos mais contato com aquilo. E eu vou chamar isso de história emocional. E eu acabei associando essa história emocional a uma lata de lixo. É estranho, mas eu vou tentar explicar. Dentro dessa lata, dentro dela, estão coisas que a gente não quer mais lidar. Coisas antigas, memórias dolorosas, experiências mal resolvidas. Coisas que a gente foi empurrando para dentro dessa lata ao longo da vida. Não porque a gente é fraco, gente, mas porque às vezes foi a única forma possível de seguir. O problema não é essa lata existir. O problema é alguém abrir essa lata de qualquer jeito, revirar o lixo, tirar as coisas de dentro, espalhar tudo pelo chão e depois fechar a tampa dessa lata de lixo às pressas, deixando tudo para fora, deixando o cheiro ruim no ar e ir embora. Enquanto quem ficou ali precisa recolher tudo sozinho, suportar o cheiro, lidar com algo que por si só já era difícil e que agora ficou ainda pior. Porque lixo, como vocês sabem, né? Quanto mais mexe, mais fede. Tem lixo que ficou ali guardado por anos e o tempo não deixou ele melhor, só deixou mais podre. E isso não é culpa de ninguém, é a natureza das pessoas. O que fica guardado sem cuidado não se transforma sozinho. Mas isso também não significa que abrir tudo de uma vez só seja a solução. A gente precisa falar algo importante aqui. Eu quero falar algo importante aqui. Nem todo trauma quer ser acessado. E nem toda lembrança precisa ser revisitada. Existem dores que só fazem sentido serem tocadas quando existe suporte, gente. Isso é muito sério. Quando existe tempo. E principalmente quando existe uma escolha deliberada nossa para que isso aconteça. Forçar um acesso emocional sem preparo não é coragem, é violência. E aí, colocar limite é importante. E não é fugir, é se proteger, é maturidade emocional. O autoconhecimento não é abrir todas as portas. Às vezes, o autoconhecimento é saber quais portas ainda não devem ser abertas. E no caso da lata do lixo, quais tampas a gente não quer abrir, não pode abrir. E principalmente, quem tem a permissão para tocar nas nossas coisas. Mas aí, e quando essa lata de lixo já foi aberta, já foi fuçada, já foi mexida, como no caso da minha amiga? Quando não deu tempo de se preparar? Quando alguém mexeu onde não devia, ou quando a gente mesmo esbarrou sem querer e derrubou tudo para fora? O que a gente faz?
Não dá para fingir que nada aconteceu, né? Não dá para simplesmente fechar a tampa e respirar fundo, porque quando isso acontece, a primeira sensação quase nunca é alívio, é nojo, é repulsa, é vontade de sair correndo, desesperado. E tudo bem sentir isso. E veja, aqui eu acho importante dizer que o que eu estou querendo fazer é apenas criar uma metáfora para explicar o sentimento que fica na gente quando alguém mexe num determinado lugar ou numa determinada coisa sem a nossa permissão e sem que a gente esteja preparado para isso. Vai dar ruim, gente. Não vai ser bom. E essa associação com a lata do lixo, ela pode ilustrar como que isso fica no ar, esse sentimento que foi acessado e que fica na gente e a gente não sabe como lidar e o que fazer com ele. E eu não estou dizendo que todas as nossas memórias são descartáveis, são desnecessárias, são necessariamente ruins e que são lixo. Tudo que a gente vive tem seu valor. Eu só estou dizendo que quando mexemos ou mexem em algumas memórias que estavam esquecidas, o resultado disso não é bom. Mas enfim, quando isso acontece, quando a lata de lixo é aberta, a gente percebe uma coisa importante. Que bom que nem tudo que está ali também é igual. Tem coisa que é lixo, sim, é lixo mesmo, não tem jeito. Culpa que não é nossa, né? Culpa que não é minha, culpa que não é sua. Vergonha que te ensinaram a ter. Histórias que você carregou sem precisar. Mas tem coisas ali que não são lixos. É resto de vida. É memória. É aprendizado. E aí talvez o caminho não seja tentar se livrar de tudo de uma vez. Talvez o caminho seja separar, um pedaço de cada vez. O que é lixo, o que é reciclável e o que ainda precisa ficar guardado por mais um tempo. É quase que reciclar. Reciclar, no entanto, não é apagar, é transformar. Algumas dores, elas não vão desaparecer, mas podem deixar de feder, vamos dizer assim. Elas podem deixar de ocupar um espaço grande demais. Elas podem ser reorganizadas dentro da gente. Isso não acontece rápido, não acontece sozinho. E muitas vezes não acontece sem ajuda, gente. Mas a gente não precisa mexer nisso sozinho. E você também não precisa deixar qualquer pessoa mexer nisso. Se a lata de lixo foi aberta e ficou pesado demais, procurar ajuda não é uma fraqueza, é uma responsabilidade com você mesmo. Porque tem lixo que só dá para organizar quando existe cuidado, tempo e alguém que fique até o final. Com o tempo, quando a gente separa as coisas, quando a gente recicla o que dá, o cheiro diminui, o fedor diminui, o ar volta a circular, não porque a dor sumiu, mas porque agora ela tem lugar. E quando a dor tem lugar, ela para de dominar tudo. Prestem atenção nisso, gente. Quando o ar volta a circular e a gente pode respirar, isso não necessariamente quer dizer que a nossa dor, com tudo isso que foi guardado até então, que ela sumiu. Mas porque agora ela tem lugar, e quando a dor tem lugar, ela para de nos dominar. Bom, gente, é isso então. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. Esse foi mais um episódio do Vozes e Silêncios. E essa reflexão, se ela fez sentido para você, compartilhe com alguém que teve uma lata de lixo aberta por aí. E se esse alguém foi você,
Saiba que você não precisa resolver tudo agora. Separar já é um começo. E escolher com quem fazer isso também é autocuidado. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!